Olá! Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Previdenciando, primeiro de 2024, e vamos aí com novidades para vocês. Fique ligado! – 2024 entrou aí, e com ele nós temos as diversas perguntas de meu Deus, o que mudou, né? O que mudou aí nas regras de aposentadoria, Jornal Nacional noticiando, O povo liga pra gente desesperado. Sim, as pessoas desesperadas, ia me aposentar agora em 2024, não vou mais, o que tá acontecendo? E nós, como sempre, né, viemos aqui pra colocar pra você que não é pra ficar desesperado, as coisas não acontecem assim, não tiveram mudanças dessa forma, né? É muito importante a gente falar que, na verdade, a mudança mesmo ocorreu na reforma de 2019, né? E a reforma de 2019 trouxe uma regra geral que vai ser aplicada, mas para quem estava muito perto, né, de se aposentar e com uma tentativa de beneficiar, né, dar ali uma ajudinha para quem estava muito perto, existem as regras de transição. E são elas que, ao longo desses anos, desde 2019, sofrem alterações progressivas que já eram previstas, né, desde quando teve a reforma. Então, mudança mesmo não teve. Não. A gente teve uma grande reforma de Previdência em 2019, com a emenda 103, né, que foi uma emenda constitucional, teve todo um procedimento, que não é simples fazer esse tipo de alteração. Então, foi alterado todo o regime de previdência mesmo, dos benefícios do INSS. E só lá em 2019, a princípio. Então, o que a gente tem são reflexos dessa mudança, que pelo que a gente estava vendo, vão até 2033, pelo menos, tá? Então, a gente vai ter aí reflexo disso, mudança ano a ano, até 2033. Por isso que todo final de ano, início de ano, os jornais vêm falando, olha, o INSS mudou, né? A gente teve aí alteração para quem vai se aposentar. Novas regras de aposentadoria, não é assim. Matérias que são sensacionalistas para chamar a atenção das pessoas, mas na verdade não teve mudança agora. A mudança foi em 2019 e a gente está só aplicando essa progressão. E aí é importante a gente falar que quem fez planejamento com a gente, principalmente, né? Que é quem eu posso garantir, ou com algum especialista, algum advogado que seja capacitado para fazer, né, o planejamento previdenciário, e viu que se aposenta agora em 2024, já está levando em consideração essas alterações, né, essas progressão das regras de transição de 2019. Então, a gente, quando faz um planejamento de quando que a pessoa vai conseguir aposentar, a gente já leva em consideração a mudança ano a ano. Então, se você fez o planejamento, não precisa se preocupar. E aí que a gente entra de novo, né, batendo na tecla de que é muito importante, sim, fazer o planejamento previdenciário, porque aí você não precisa passar por todo esse sufoco aí de informações no final, início de um ano, né, achando que mudou a regra para você, porque se o profissional ele te garantiu ali que você ia alcançar os requisitos para uma aposentadoria no ano tal, né, você vai alcançar, a menos que mude a lei, porque aí a gente não tem muito o que fazer, mas por enquanto, né, acredito que um futuro assim próximo isso não vai acontecer, tá? É o que a gente pode passar por enquanto. Antes de falar, né, de regras de aposentadoria, né, o que mudou, não mudou, a gente queria só passar uma informação, porque a gente gosta muito de, aqui no podcast, né, de conversar e passar para vocês todas as informações, as notícias novas, o que a gente tem de novo do INSS. E a gente queria falar um pouquinho só sobre o auxílio-doença, né? A gente sabe aí toda a crise que o INSS está passando de servidor, agora principalmente sobre peritos. Então, em novembro, né? Foi publicada 1º de novembro. Uma portaria foi publicada, né? Um
um regimento, né? Uma regra foi publicada em novembro de 2023, de que até abril de 2024, os benefícios de auxílio-doença seriam prorrogados de forma um pouco automática, né? Eles estão chamando isso de prorrogação automática dos benefícios. Seria uma análise documental, né, de início, seria você enviar os seus laudos médicos e o servidor ia analisar ali os seus documentos e prorrogar o seu benefício sem você fazer perícia presencial com um médico, né? A gente está vendo que na maioria dos pedidos, pelo menos que a gente tem feito, tá saindo o auxílio-doença com análise documental, tá? A gente não tem essa possibilidade de escolher. No curso desses processos administrativos de análise documental, é que eles têm pedido, às vezes, para fazer o agendamento de perícia presencial, dependendo do caso, porque eles acham necessário. Mas, por conta justamente do déficit de perito, de servidor em geral, eles não estão marcando perícia, principalmente em prorrogação. Né? Então, a ideia da portaria é justamente essa. A pessoa fez o pedido de benefício, teve lá a análise documental, tudo direitinho, vai continuar com o benefício, vai conseguir essa prorrogação automática sem precisar passar por perícia, né, presencial. A princípio até abril, porque é quando acaba a validade dessa portaria, né? Para tentar dar uma aliviada no que eles estão chamando aí de fila absurda, porque eles prometeram uma fila pequena, né, que iam resolver a boa parte da fila do INSS até o final de 2023, mas isso não deu ainda para acontecer. A gente não tem nem ideia de se vai conseguir resolver ou pelo menos amenizar. A situação ficou bem crítica agora no final de 2023, as filas de análise de benefício. E tá com déficit de servidor, não tem gente mesmo para fazer análise, enfim. Por conta disso, eles editaram essa portaria prevendo isso, que vai ser feita a prorrogação de forma automática. Mas não pode deixar de fazer o pedido de prorrogação. Isso que eu ia falar agora. 15 dias antes. E lembrar, né, que, na verdade, prorrogação automática, isso a gente está falando, gente, de quem está já recebendo o auxílio-doença, tá? Quem está recebendo o auxílio-doença e já tinha uma data prevista para o auxílio ser cessado e vai pedir uma prorrogação, aí sim o seu benefício vai ser prorrogado automaticamente por 30 dias. E aí daqui a 30 dias você vai pedir prorrogação de novo, mais 30 dias você vai conseguir, isso até abril. Não pedidos novos, né? Pedidos novos realmente estão sendo analisados de forma documental. Então, isso aí. O detalhe está exatamente ainda nisso. Esqueci até de falar isso. Que a previsão da portaria é a prorrogação automática por 30 dias. Então, de 15 em 15, você tem que ficar fazendo pedido de prorrogação, né? E o que a gente, né, bate na tecla é que não tem como, justamente pelo fato de que a maior parte das perícias ela está sendo feita de forma remota, né? As análises estão sendo feitas por análise tudo documental, né? Não diminui a importância de você passar por um especialista antes para te orientar na documentação que você vai apresentar. As pessoas acham, tá simples, é só apresentar a declaração médica lá no INSS pelo aplicativo e vai sair o resultado. Se você apresentar uma documentação médica, por exemplo, de uma doença que você foi diagnosticado antes de voltar a pagar o INSS ou antes de completar a carência para o benefício, você vai ter o pedido negado, entendeu? Então, você tem que ter uma documentação analisada por um profissional para te falar o que você pode botar ali e o que você não pode, tá? Eu ouso dizer que chega a ser pior do que a perícia presencial, porque você está colocando ali no banco de dados do INSS um laudo de forma permanente, né? Enquanto nos laudos do sistema de análise de benefício, sai lá só a declaração do médico falando o que foi que a pessoa relatou para ele ali. Então, é super importante você analisar, um profissional habilitado a analisar a documentação antes de fazer o pedido. Sim. Né? E aí passamos, então, para regras de aposentadoria. Vamos começar pelas que não mudaram. Não mudaram, Coisas o que não mudou? A aposentadoria por idade. Gente, a aposentadoria por idade não muda há um tempo, né?
É importantíssimo frisar isso. A gente tinha essa preocupação, assim, as pessoas tinham, desculpa te interromper, mas a gente tinha essa preocupação de mudança de ano na aposentadoria por idade para a mulher de 2019, acho que só até 2022. 61,5, 60,5, 61, é isso aí. 2022, eu acho. Então, assim, uns 2 anos, né, a aposentadoria por idade da mulher congelou, não muda, né? E a aposentadoria por idade do homem já não tinha modificado. Hoje, né, o que nós temos? Idade, mulher 62 anos e homem 65. E ter 15 anos de contribuição, com 180 meses, que são os 15 anos de carência, tá? Isso modifica um pouco. Voltam uns vídeos nossos aí, que a gente explica um pouquinho o que é carência, o que é o tempo de contribuição. Mas, em regra, 15 anos trabalhados, né, contribuídos para o INSS, 62 de idade, mulher, 65 homem. Não mudou, não é uma notícia nova, isso já está aí, já ia chegar aos 62. Já tínhamos a notícia desde 2019 e já chegou aos 62 desde 2022, 2023. Então, não mudou, tá? Fiquem aí atentos, porque as pessoas estão muito desesperadas com isso. E isso vem a partir das regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Porque elas sim existem idades mínimas, né? Tem previsão de idade mínima. E aí muda aí de 61, de 63 e vai para 57. E aí as pessoas ficam confusas. Mas se você já tinha uma programação de que você se aposentaria por idade, você vai se aposentar sim aos 62, mulher, e 65, homem. Fiquem tranquilos, tá? E em relação a isso. Não acreditem também tanto nas notícias que vocês ouvem. As matérias, elas são muito sensacionalistas. É para chamar a atenção das pessoas, né? Vai mudar a regra do INSS em 2024. Calma. O que a gente tem aí é essa estabilidade das aposentadorias por idade, que elas não mudam. Então, você não precisa se preocupar. E, então, se você tem ali, o que a gente já tinha conversado, entre 15 anos de contribuição, entre 15 anos de contribuição e 27, 28, se for mulher, e 32, 33, se for homem, a aposentadoria, você leva em consideração essa idade, 62 e 65 anos, né? Teria que analisar outras questões para ver outras possibilidades para ter algum cenário diferente. Mas é isso. Se você está próximo dos 15 anos de contribuição, é isso aí, 62, 65. Né? O que teve... também temos duas regras de transição de aposentadoria por tempo de contribuição, que são aquelas que exigem, né, no mínimo os 30, 35 anos, exigir. Que também não alterou agora em 2024. Sim, as regras que colocavam um pedágio. Elas né? são fixas, assim, esse pedágio. A reforma de 2019 trouxe regras fixas para essas duas transições. Seria um pedágio de 50% do tempo que faltava para você se aposentar em 2019 e um pedágio de 100% do tempo que faltava para você se aposentar em 2019. É importante a gente falar, né, que essa regra de 50%, do pedágio de 50%, agora em 2024, ela já está começando a cair em desuso, porque as pessoas não vão começar a alcançar mais essa pontuação, né, esse tempo de contribuição. Então, pode acontecer a gente aplicou muito isso no início, né? Era a mais benéfica possível, a regra de 50%, mas agora ela já está começando a dar uma caída. Mas continua a mesma coisa, tá? A regra é 50% do tempo que faltava em 2019. Sendo que em 2019 você tinha que ter 28 anos de contribuição no mínimo, se mulher, e 33 anos de contribuição, se homem. E aí, então, faltavam 2 anos para você completar os requisitos, né, para ambos os sexos. E você teria que aumentar metade disso. Então, teria que completar 3 anos do que estava faltando ali. Isso aí.
por aí, de 3 anos para menos, né? A regra de transição dos 50%... O máximo seriam 3 anos, né? Então, a regra de transição dos 50% exigia que você tivesse a menos de 2 anos de se aposentar pela regra antiga, anterior a 2019. Então, é fato que ela já está caindo em desuso, porque hoje em dia, quem que estava há 2 anos de se aposentar e não conseguiu se aposentar? Né? É difícil de acontecer. Existem possibilidades disso ainda acontecer. Ah, mas como? Inúmeras situações. Você pode ter, um exemplo, uma ação trabalhista na justiça que reconheceu um vínculo empregatício agora, né? Que de um período que você trabalhou de 5, 10 anos antes de 2019. Esse período vai ser incluído lá no seu CNIS, no seu cadastro de informação do INSS. E aí, com o aumento desse tempo, você talvez alcance os 33 anos, ou 33 ou 28 anos em 2019. Essa é uma possibilidade. E aí você vai entrar nessa regra de transição de 50% hoje. Né? A gente também existe a possibilidade do reconhecimento de período especial. A pessoa que trabalhou lá exposta a algum fator de risco e aí procura um especialista hoje, descobre que tinha essa exposição e que esse tempo pode ser convertido de especial, né? Reconhecido como especial e convertido para comum, e aí acaba completando os 33 anos ou os 28 até 2019. Então existem ainda possibilidades de aplicação dessa regra de 50%. Né? Mas elas são realmente mais remotas, né? Porque o tempo está passando. A gente já está há 5 anos da reforma da Previdência. Então, a gente vai aplicar essa regra cada vez menos, mas ela ainda existe. E aí fica mais uma vez um estímulo para vocês procurarem um especialista para poder fazer o planejamento. Porque só no planejamento, só na análise de toda a tua documentação que você vai saber se existe a possibilidade de aplicação dessa regra. Sim. Né? A outra regra que não mudou foi a de 100%. Sim, a regra de 100%, né, também como a de 50%, previa aí um aumento no seu tempo de contribuição. Então, o que faltava para você se aposentar em 2019, você teria que contribuir com o dobro. Então, você estava em 2019 com 31 anos de contribuição, era um homem, faltava 4 anos de contribuição para você completar os 35. Você teria que pagar por 8 anos, né? Duplicaria o tempo de contribuição. O interessante dessa regra é que ela não tem um tempo mínimo. Não tem tempo mínimo, nem idade progressiva. Não tem um tempo mínimo, então você poderia ter 30 anos, e aí você teria que contribuir com 5, então se você contribuiria com 10, até trava a língua. Essa regra aí, assim, ela pode ser aplicada pra qualquer... sempre, só que, mas... Às vezes você não alcança uma idade viável do ser humano, né? É mais fácil você se aposentar por idade. Exatamente. Né? Então, ela sempre vai ser, em tese, aplicável, mas nem sempre ela vai ser vantajosa. A outra vantagem dela é que ela não tem uma idade progressiva, né? Os anos que vão passando, como a gente disse, alteram algumas regras de transição, não se aplica para essa. Então, essa regra de transição de 100%, ela tem uma idade mínima fixada pela lei, né? Estabelecida ali de 57 anos para mulher e 60 anos para homem. Então, você pode fazer essa aplicação aí da transição de pedágio de 100% quando você quiser, desde que você tenha essa idade mínima. E essa idade não muda com o passar dos anos, tá? Sim. Então, essas são as regras que não mudam nada. Não mudaram, então fiquem tranquilos. E as próximas também... Não mudaram, gente. Não é que a regra mudou, a regra ela já existia. Ela teve alteração por conta do tempo e isso já estava previsto desde 2019. Mas aí a gente vai passar certinho para vocês o que teve de alteração em 2 regras. Somente, então, 2 regras foram alteradas, regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Se você vai se aposentar por idade, esquece essa informação para você. É importante... entender o seguinte, para aplicar qualquer regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, você tem que ter em mente o mínimo de 30 anos para mulher e 35 para homem. A gente sempre parte desse número, né? Para calcular até as que não mudam de 50% a 100%, a gente está sempre partindo da ideia de 30 anos de contribuição e 35.
tá? 30 para a mulher e 35 para o homem. E essas que mudam agora, que mudaram em 2024, né, mudaram, que a idade subiu, a pontuação subiu em 2024, elas continuam exigindo esse mínimo de 30 anos de contribuição para a mulher e 35 para o homem, né? Então vamos lá, regras que tiveram algumas alterações, né? A regra de transição de pontuação. O que é essa regra? A gente vai somar o tempo de contribuição com a sua idade e aí a gente precisa chegar a 91 pontos para a mulher e a 101 pontos para o homem. Lembrando que é obrigatório nessa regra que você tenha 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem, tá? Então você vai pegar o mínimo do tempo de contribuição, somar com a sua idade e tem que chegar nessa pontuação de 91 a 101 ou 101. Não precisa, não pode você pegar aí e ter 28 anos de contribuição mulher e ter um pouco mais de idade, somar, deu 91, você tem direito. Não, obrigatoriamente você tem que ter 30 anos de contribuição mulher, 35 homem. É, isso aí. E aí tem que, na soma, dar essa pontuação esse ano. E é importante falar que vai, todo final de ano, vir o jornal falando que vai ter mudança. Por quê? Porque essa regra de ponto, né, a emenda previu que ela vai subir até 2028 para homem, né, que chega até 105 pontos, e para mulher até 2033, que eu tinha falado, né, que chega a 100 pontos. Então, a gente vai ter mudança da, né, transição aí para aplicar totalmente a regra nova, né, a emenda nova até 2033, tá bom? Então, essa pontuação continua subindo, mas sempre com o mínimo de contribuição de 30 e 35 anos, tá? É importante falar que a contribuição pode ser maior, né? A idade é que não pode abaixar o tempo de contribuição, mas a contribuição pode abaixar a idade. Então, Sim. Se você tiver ali 45 anos de contribuição, você pode ser mais novo, não tem Sim. problema. Desde que chegue na pontuação, tá? E a outra regra que teve alteração foi a da idade mínima, né? Que eu acho que é a mais simples de entender. E é a mais simples de entender, mas é a que mais as pessoas confundem, porque é uma regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição com uma idade mínima. Não estamos falando aí de aposentadoria por idade. É o que a gente falou no início dessa questão aqui. Para você falar nessa transição de idade mínima, a gente está falando de pessoas com 30 anos de contribuição se mulher e 35 se homem. A gente não tá falando de quem tem só 15. A gente tá falando de quem tem 30 e 35. Né? Então, a aposentadoria por idade é uma coisa. A aposentadoria por tempo de contribuição com regra de idade mínima é outra coisa. E nessa, sim, a idade ainda não alcançou esses 62, 65. Ela tá mais baixa e está em 58. Hoje, em 2024, passa para 58 anos e meio para a mulher e 63 anos e meio para o homem. Então, para aposentar pela regra de idade mínima, hoje a regra de transição para aposentadoria por tempo de contribuição em 2024 é 30 anos de contribuição para a mulher e 58 anos e meio de idade e 35 anos de contribuição para o homem e 63 anos e meio de idade. Só isso. É fácil gravar isso tudo? Não é, né? Por isso que a gente estuda muito, fica aqui enlouquecida. A gente que te arranca aqui os cabelos. Mas voltando a enfatizar aquela questão. Se você fez um planejamento previdenciário em 2021, que previu que você se aposentaria em 2024, seu planejamento provavelmente, se foi feito por alguém habilitado com conhecimento específico, provavelmente já leva em consideração essas alterações, porque elas já estão previstas desde 2019. Né? Uma progressão ano a ano. Então, já vai estar lá constando, vai estar provavelmente tudo certo. Você realmente deve se aposentar em 2024, porque já leva em consideração essas alterações aí da lei. Sim. Isso é o que a gente queria passar hoje, né? A gente espera que tenha ajudado um pouco vocês aí a não ficarem tão surtados no início de 2024, que aproveitem o início do ano. E sempre que surgir dúvida, vocês têm que perguntar, né? Ou pergunta pra gente aqui, que a gente tá sempre aberto a responder, ou procuram um advogado especialista da sua confiança, pra poder esclarecer.
Não, a gente tem que falar do curte, compartilha, comenta. Então, Isso comentem. aí. Tá com alguma dúvida, ficou com dúvida, acha que... não entendi direito. Comenta, a gente entra em contato com você. A gente explica tudo certinho. Manda esse vídeo pra quem você acha que pode ter interesse em saber, que queira. Sim, porque o nosso objetivo aqui é esse, Explicar, trazer informação. Isso aí. Então, Passar gente, conhecimento. esse foi mais um Previdenciando. Regras de 2024. Mudanças ou não mudanças. Esperamos que vocês continuem assistindo o nosso canal, curtindo aí nosso conteúdo, que a gente vem trazendo muita novidade pra vocês. Até mais! Beijo, até mais.